Você está deitado. O teto branco é a última coisa que seus olhos conseguem focar. O som é distante, um bip constante, ritmado, meio artificial. O ar entra, mas não parece mais necessário. Você tenta mover os dedos, eles não respondem. As vozes ao fundo, mas nada lhe importa mais. Então o som para. Não há dor, não há medo, só silêncio. E de repente você entende algo que sempre soube, mas nunca aceitou. O fim chegou. No fim, não existe luz divina, não existe julgamento, não existe respostas. Existe apenas uma certeza: você não está mais em perigo, você não está mais em nada. E é aqui que a morte começa. Em ordem paranormal, a morte não é um erro da existência. Ela na verdade é uma regra que tem que ser seguida. Tudo que existe caminha em direção à morte. Cada batida cardíaca também é uma contagem regressiva. A morte não é uma opção, a vida, ela define. Sem o fim, não existe valor. Sem limite, não existe escolha. A morte é o elemento do tempo, invisível. O tempo que apaga memórias, enfraquece corpos, dissolve promessas. Nada precisa ser destruído ativamente, basta continuar existindo. A morte não corre, ela vence por persistência. O verdadeiro terror de não morrer é saber que vai morrer. A morte é o único elemento que obriga o ser humano a encarar a realidade sem ilusões. Não somos especiais, não somos eternos, não somos necessários. E ainda assim vivemos. Isso é a coragem ou negação. Quem se alinha à morte não busca destruição, busca verdade. Eles entendem que apego gera sofrimento, esperança pode ser uma mentira. Tudo termina. Alguns se tornam apáticos, outros se tornam estranhamente livres. Porque quando nada é eterno, cada segundo importa. Cada segundo vale a pena. Vida e morte é um ciclo cruel. A vida quer crescer para sempre. A morte diz basta. Sem a morte, a vida se tornaria um erro infinito. Sem vida, a morte não teria sentido. Elas não brigam, elas se completam. A morte existe para impedir que o mundo se afogue em si mesmo. I know. Okay. You tried your best. But I'm so sorry. What? It wasn't enough. It found you. All of you. You hear blow! The door slamming. All of you. As criaturas da morte não perseguem, elas aguardam. Elas representam o medo mais antigo, ser esquecido. Porque no fim, até o nome desaparece, até a memória morre. As criaturas de morte necessariamente são feitas de lodo. O lodo que representa a morte, aquilo também pode ser lágrimas negras das pessoas que já se foram, que não vão voltar mais. Porque o que o paranormal pega, ele não devolve. Ele nunca
vai devolver. Infelizmente, para executar um ritual tão poderoso assim, a gente não pode fazer isso em uma área segura como aqui na base. É possível que, pela intensidade da transferência também, os corpos fiquem em um tipo de estado transitório de fluxo por alguns dias. Então, os corpos de vocês vão precisar ficar isolados e protegidos nesse local que está com a membrana danificada. A morte não pergunta se algo está certo ou errado. Ela pergunta se valeu a pena. Quando tudo termina, o que sobrou não é o sucesso? É a intenção. A morte ensina responsabilidade, porque cada escolha é irreversível. Você morreu no começo desse vídeo, e mesmo assim ouviu até aqui. Talvez porque a morte não seja o oposto da vida. Talvez ela seja o que dá forma a ela. A morte não rouba o sentido da existência. Ela é o motivo pelo qual o sentido importa.